E vem conferir a crítica da segunda temporada de Ijiranai de Nagatoro. E terminou a segunda temporada de Ijiranai de Nagatoro. E esse foi um anime que me surpreendeu quando eu assisti a primeira temporada. Eu sei que o mangá, a obra original, já fazia sucesso antes do anime ser lançado. E pela sua temática diferente e por ser algo interessante. Na verdade, a temática, ela é bem repetitiva nessa ideia de ter uma menina e um menino que são, parece, de mundos diferentes, mas eles se apaixonam. Mas a forma como eles vão trabalhando essa premissa, a ideia da Nagatoro ser sempre alguém que provoca o que ela chama de senpai, é algo que é interessante como vai funcionando a dinâmica deles dois. E por causa disso, como vai se transformando o romance deles, também acaba sendo interessante. Mas eu fiquei pensando quando acabou a primeira temporada. Eu gostei da primeira temporada, uma premissa diferente, uma ideia diferente, a forma como eles trabalharam me agradou bastante, mas o que vai ser a segunda temporada? Como eles vão trabalhar melhor essa dinâmica? E esse foi um dos primeiros problemas que eu vi na segunda temporada. Porque, sim, a segunda temporada, ela continua trabalhando bem essa ideia de um provocar o outro, de um tentar saber o limite do outro e ver como são duas pessoas que um são completamente apaixonados pelo outro, mas em que em nenhum momento um tem coragem de admitir o seu sentimento pelo outro. Isso eles vão trabalhando bem, mas falta um fator chamado novidade. Porque pra mim o que fez eu gostar bastante da primeira temporada foi o fator novidade de como eles trabalhavam a relação dos dois, de como eles iam trabalhando a parte da provocação de um com o outro, principalmente a Nagatoro provocando ele. E a segunda temporada faltou um fator novidade, pelo menos até quase o final da temporada. E isso incomodou um pouco, porque muitos fatores, apesar de ser situações novas, muitos fatores, muitas situações acabaram até certo ponto sendo bastante repetitivos. E isso acabou me incomodando bastante e fazendo com que a temporada como um todo caísse de qualidade. Não que seja abaixo da média, porque como eu falei, continua sendo um anime gostoso de se assistir, bom pra passar o tempo, divertido, com uma boa piada. Porque pra mim a piada funciona bem porque o humor do anime funciona bem. E isso, claro, que é um ponto bem relativo. Porque sempre que eu faço alguma crítica de um filme, de uma série ou de um anime de comédia, eu sempre falo isso e é bom repetir. A comédia, independente de qual for a mídia, independente de qual for se for TV, série, livro, sempre vai ser muito relativo de pessoa para pessoa, porque o que funciona para mim como comédia pode facilmente não funcionar para você. Comédia é muito difícil de falar se é bom ou ruim, é dependente da pessoa. E para mim, essa comédia leve que eles colocam aqui, que até certo ponto acaba até passando um pouco do limite do leve, acaba funcionando para mim. São aqueles episódios que não são super marcantes, são aqueles episódios que vão fazer com que você pense neles, queira rever eles, mas que por aqueles 25 minutos irão funcionar. São comédias que funcionam bem e é bom para passar o tempo. Inclusive, eu recomendo muito que você veja esse anime em etapas. Não veja acelerado, não veja maratonando. Claro, se você gosta desse formato, você pode ver. Inclusive, eu adoro maratonar animes. Mas eu acho que esse é aquele anime que você pode assistir almoçando, assistir depois de um dia cansativo. Episódios devagar, que eu acho que ele vai até funcionar melhor para você. Você vai degustar, tá, de certa forma, melhor os episódios. Porque eu acho que ele foi feito para ser visto dessa forma. Cada episódio sendo meio episódico, funcionando bem a piada e o humor. Então a piada, pra mim, funciona bem. Nem todas funcionam bem. Tem alguma que eles passam um pouco do limite e aí não funcionam. E quando eles abusam para alguns lados que são clichê do gênero, não funciona pra mim. Mas pra mim os episódios são leves porque o humor é leve. Não são episódios que fazem eu gargalhar, querer rever eles milhares de vezes, mas o humor funciona. Outra coisa que funciona bem, como eu já falei algumas vezes, é a relação dos personagens. Eu também gosto da introdução de personagens novos, mas aí se a introdução é boa, por outro lado tem uma coisa que me incomoda nessa temporada. Como eu falei, falta um fator novidade aqui nessa temporada. Eu acho que não é que falta porque eles não tinham ideia pra fazer, afinal, eles estão na segunda temporada. O que não falta é ideia e coisas para explorar nesse universo. O que eles não fizeram, e que eu acho que deveriam ter feito, são explorar novos núcleos, novos personagens secundários, que eles fazem isso muito no final da temporada, e eu acho que é a melhor parte da temporada como um todo, a única parte que realmente marca. Mas eles poderiam explorar mais a família dos personagens, porque a irmã da Nagatoro é introduzida aqui e ela poderia ser mais explorada, explorar mais as amizades da Nagatoro em volta dela, que também tem várias camadas e poderiam funcionar como comédia e como drama para a temporada como um todo. Então, obstáculos, opções, eles tinham ali, mas eles resolvem não explorar. E quando exploram, funcionou bem. Como eu falei, eu adorei o final da temporada. A parte como você explora um outro lado da Nagatoro. A parte como você explora a parte mais sentimental dela. A parte que ela tem ciúmes, a parte que ela tem uma insegurança e como a parte da infância dela acaba afetando muito no que ela é hoje em dia. É uma parte super interessante, super relevante para explorar e expandir a personagem, mas chegou só no final. Eu acho que a temporada tinha que ser mais ousada como um todo. Como eu falei, o final da temporada é interessante, mas
Mas e pra chegar até aí? Aí é que eu acho que é o problema. Demora muito e esse demorar é o que faz com que tenha episódios, de certa forma, esquecíveis, que não tão memoráveis, que são repetições de fatos que aconteceram na primeira temporada, e isso me incomoda bastante. Numa história que também funciona bem, que não tem nada de novo, que não tem nada de super revolucionário, mas que assim como a comédia, assim como esse universo como um todo, funciona bem pra passar o tempo. No fim, a primeira temporada eu gostei muito mais pelo fator novidade que tinha. Até a trilha sonora eu acho que funciona melhor na primeira temporada. Mas como eu falei, o fator novidade me agradou muito, mas não faz com que essa segunda temporada seja ruim, só faz com que ela seja mediana. Concluindo, a segunda temporada de Jiranai do Nagatoro não é uma temporada ruim, na verdade é uma temporada mediana pra cima. E por que eu falo isso? Porque a primeira temporada tinha um fator surpresa que fazia com que a série, o anime, fosse acima da média, bem acima da média, pelo fator surpresa e comédia que ele apresentava de uma forma diferente. Na segunda temporada, por ele não ter o fator surpresa e não conseguir se reinventar no que ele estava querendo contar pra você em tela, acaba sendo um anime que ele faz muito bem o trabalho que ele tinha que fazer, mas acaba fazendo tudo só muito bem. Acaba sendo um anime mediano em tudo que tenta fazer. Ele é bom, consegue trabalhar bem seus elementos, mas é só mediano. Mediano na animação, que eu não falei na crítica, mas ela é só mediana, que poderia até ser melhor no final da temporada. Nos momentos onde tem algumas lutas, poderia ser mais envolvente, com uma animação um pouco mais fluida, para deixar a luta mais dinâmica, mas de modo geral, uma animação mediana, uma trilha sonora que não marca, mas funciona pro anime, os personagens eles estão bem em tela, mas nenhum consegue ser desenvolvido a um ponto a mais. Ou seja, você vê o que eu tô falando? Nada que eu tô mencionando sobre o anime é ruim, mas nada que eu tô falando é espetacular, acima da média, marcante como deveria. No fim, é o que eu falei, essa segunda temporada é simplesmente mediana um pouco pra cima. E por isso que eu fecho a segunda temporada de Jiranai de Nagatoro com uma nota 6,5 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou da segunda temporada de Jiranai de Nagatoro? Você prefere o mangá ou o anime? Você gostou mais da primeira temporada ou da segunda? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.